Graça e paz, meus amigos, estamos mais uma vez aqui começando o programa Profetizando Vida. A realização do Comiba e da TV Missão Cidade. E em nome de Jesus, hoje você vai ser presenteado com um grande convidado que nós temos. Não é isso, pastor Eduardo? Isso. Hoje nós estaremos entrevistando o nosso pastor Paulo Nogueira. Para quem não conhece, é o pastor do Apocalipse. Então tem coisas antigas que já foram faladas, que estão sendo realizadas agora, tudo através da profecia. Eu quero convidar você para estar conosco, participando, ouvindo ou nos vendo. Venha conosco, aqui da Assembleia de Deus Ministério dos Milagres. Amém? Vamos lá! Queridos, graça e paz, estamos novamente com o programa Profetizando Vida, e hoje nós vamos estar aqui com o nosso entrevistador, pastor Paulo Nogueira. Amém. Pai do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo ao programa do Comigo, Profetizando Vida. Sei que o senhor tem muita coisa para passar para a gente, vai ser uma série de estudos aí importantíssimos sobre o Apocalipse, e você é nosso convidado, não é isso, pastor Eduardo? É verdade, o pastor Paulo Nogueira é um conhecido nosso desde a década de 90. O pastor Paulo Nogueira prega na nossa igreja, e assuntos que o pastor Paulo Nogueira falou em 90, e nós estamos vendo acontecendo hoje. Ainda que muitos naquele tempo não deram crédito, mas podemos ver não só os sinais da Bíblia, que já são revelados, mas aquilo que o pastor Paulo Nogueira trouxe contextualizado, e hoje nós estamos observando acontecer. E temos muito assunto, com certeza teremos aí algumas horas de assuntos importantíssimos e assuntos da atualidade que estão acontecendo e que refletem os sinais da vinda de Cristo. Não é isso, Paulo Nogueira? É verdade. Realmente, você lembrou bem, desde a década de 80 que eu estudo Apocalipse. Eu tinha 17 anos de idade, quando eu estava me formando no Corpo de Fuzileiros Navais, em Natal, no Rio Grande do Norte. Quando dentro do quartel, Deus falou para eu estudar essa matéria, o Apocalipse. E eu me aprofundar no capítulo 13, sobre a marca da besta e a sua imagem. E foi aí que eu descobri e passei a pregar sobre sistemas que na época não existiam. Né? O senhor é testemunha, e muitos milhares pelo Brasil são testemunhas. Eu passei a pregar, falar sobre código de barra, sistemas de computador, sistemas de fibra ótica. E eu passei a pregar que existia um aparelho que você ia conversar com ele podia estar no Japão, nos Estados Unidos, ou no Ceará, na minha terra, ou em São Paulo, você ia ver ele lá e ele ia te ver aqui, através de videoconferência. Só que não tinha isso, nem internet, ninguém sabia o que era, não tinha internet, na década de 80, 90, não tinha internet. E se cumpriu depois muitas outras coisas, e tudo baseado no Apocalipse 13, interessante isso aí, né? Então, a minha trajetória começou aí, mas desde a década de 80 que eu estudo o Apocalipse. E para você estudar Apocalipse, você tem que saber um pouco de cada livro da Bíblia, porque ela é o resumo dos 66 livros da Bíblia, 66 com Apocalipse. Apocalipse tem tecnologia, astronomia. Apocalipse tem todo tipo de ciência, ele está escondido nesse livro aí. E que tem sido revelado esses últimos dias. Né? Porque muitas profecias nós só entendemos quando as mesmas se cumprem. Verdade. Maravilha, isso é só uma introdução do que está por vir, né? Mas antes de mais nada, nós queremos saber um pouco da história do pastor Paulo Nogueira. O pastor Paulo Nogueira é casado. Sim, eu cheguei aqui na década de 80, né? Uma tropa de 110 fuzileiros, na Força de Fuzileiros da Esquadra, da Marinha, que eu era fuzileiro, e vim morar no bairro Mutondo. Na época era República, a gente morava com outros militares. Né? Eu estou falando no bom sentido, que agora se você falar que mora com alguém, seja homem, todo mundo já pensa mil coisas. É verdade. A coisa está muito séria, né? Então a gente morava com fuzileiros, alguns servos de Deus, outros não, em República. Então cada um foi casando e foi pro seu lado. Eu casei em 85 na Igreja Metodista Pentecostal, né? Fui 9 anos na Igreja Metodista, aceitei Jesus na Presbiteriana de Fortaleza, fui batista uma época, né? Frequentei a Igreja Batista do Paiva, saudoso pastor Assuero, que está na Glória, um advogado, e tem um 35 de Assembleia de Deus, né? Entendeu? Então, aí casei
né? Deus me deu um casal de filhos. Maravilha. E já sou avô também, então a linda netinha, ainda há pouco eu tive com ela, né? Abracei ela, beijei ela, a nossa alegria, né? Parece que é melhor ser avô do que ser pai, né? Verdade. Interessante isso aí, Dá né? o nome da sua esposa, seus filhos, A da minha sua neta. esposa é Helena Nogueira, meus filhos Natanael, Raquel e minha netinha Radassa, né? Radassa, né? Que mais tarde foi Esther, né? Deus, Ali foi uma estratégia de mais do que o primo dela. Se você falar que é Radassa, ganhar o concurso de rainha, você não vai ficar, porque nós estamos aqui como escravos, a gente tá aqui, eles estão apertando a gente. Então você fala que a Esther que é babilônico. Isso. Aí você ganhando, sendo o nome Esther, vai ajudar mais ainda. É uma estratégia que Deus estava no negócio e deu certo. E ela salvou o povo de Israel através do poder de Deus. Maravilha, glória a Deus. Então, nós vamos começar hoje, pastor, falando da atualidade que está acontecendo hoje, né? Essa guerra entre Israel, né, e Irã, e que o senhor pode falar para a gente, que a Bíblia fala, que o livro de Apocalipse tem falado para a gente, esse relógio profético, né, que está acontecendo. Muitos anos antes, aqui ó, Israel, relógio profético de Deus. De Abraão aos homens de lá, já tem quase 10 anos que eu fiz isso aqui. 10 anos. Quase 10 anos. Tudo que está aqui está acontecendo. Deus sempre me mostrava as coisas antes de acontecer. Entendeu? Para vocês terem ideia, tem no nosso canal, posso falar no nosso canal? Pode ficar à vontade. Né? Pastor Paulo Nogueira Apocalipse, PR. Paulo Nogueira Apocalipse no YouTube. Eu preguei uma mensagem no dia 21 de setembro de 2023, ali no Belém, São Paulo, que é a maior escola bíblica da América Latina. Chega a vir 8 mil obreiros, pastores do Brasil e do mundo. Os 5 continentes estão ali. Não estou mentindo, né? É a maior escola bíblica. Né? Depois da pandemia, a coisa ficou mais estreita, está vindo 5 mil, mas chegava a vir 8 mil inscritos ali. E todo ano a gente prega ali desde 96. Pastor Zé Welly, presidente da CGADB, que hoje é o filho, era o pai, hoje é o filho. E qual foi o tema da mensagem? Míssil hipersônico do Irã versus Israel à luz da Bíblia. E aqueles 50 minutos que eu estou explicando, não só sobre a antiga Pérsia, que prega, é antissemita, que prega a destruição de Israel, porque a maioria, todos os países árabes, mesmo sendo irmão de servo, vindo da linhagem de Abraão, através de Ismael, né? Isso. Entendeu? Porque eles foram abençoados por causa de Abraão, está na Bíblia. Eles são contra Israel. Ali é briga de irmãos, chamada briga fratricida. O mundo árabe prega a destruição de Israel. Então, o tema foi esse, míssil hipersônico do Irã versus Israel à luz da Bíblia. 50 minutos. E o que eu falei ali está acontecendo agora. Agora é o Irã. Né? Entendeu? Eles estão... Por que eles já tinham atacado Israel, né? Depois do grupo Hamas? O grupo Hamas atacou Israel. E é interessante, rapaz, que o grupo Hamas é sustentado pelo Irã, Hezbollah, esses grupos todos. Porque o Irã ele sustenta um grupo terrorista, o mundo todo sabe disso. Entendeu? Esse Ayatollah Ali Khamenei, né? E outros que já morreram. Então esse grupo Hamas, interessante que lá em Esther, um homem se levantou chamado Haman ou Aman. E o H tem som de R. Aman ou Haman. E ele pregou ali a destruição de Israel, fez o açoeiro sem saber que Esther era judia, né? Assinar ali um decreto para matar todos os israelitas, que a própria mulher do rei ia morrer. E mandou também fazer uma forca mais do que o que se postava para ele. Não é isso? Então já a história a história já está ali. Entendeu? Quer dizer, não é Amã, mas é Hamas. Hamas. E você vê que Amã, ele foi enforcado. Mas os filhos dele não foram. Então aquele ódio continuou até o dia de hoje. Entendeu? E ele era da Pérsia. E hoje é o Irã, que é a antiga Pérsia, que prega a destruição de Israel. E essa história vai perdurando e vai chegando até os dias de hoje, até esse século, podemos dizer, de 20 para 21. E parece, pastor Paulo Nogueira, que a igreja ainda não se despertou para esses sinais. Sinais tão claros que o Senhor deixou tanto no Evangelho segundo escreveu Mateus, como no livro de Daniel, no próprio livro de Ezequiel, Apocalipse. Os profetas já vêm falando sobre isso e parece que a igreja ainda não se atentou e, ao mesmo tempo, a igreja, acho que esqueceu dessas profecias e quase até mesmo não se pregam mais nas igrejas sobre essas profecias. Não, porque hoje, hoje tem 2 evangelhos que estão sendo pregados. Um é o evangelho certo e o outro é o evangelho que dá certo, mas não é certo. Entendeu? Então, nós estamos vivendo esses dias. É os tempos trabalhosos que Paulo falou, tempo difícil, é o dia mau.
entendeu? Então as pessoas estão mais preocupadas justamente com coisas físicas, coisas materiais do que espirituais. O evangelho certo é Jesus salva, cura, batiza, ele voltará para buscar a sua igreja. Mas hoje quase não se fala sobre a vinda de Cristo. Verdade. Tá entendendo? O evangelho da facilidade, você vai ser rico, você é cabeça, não cauda, entendeu? Você vai ter tudo. É só vitória. Né? O que a gente mais vê agora, irmão. E aí, pastor, só vitória? Só vitória. Eu falo, irmão, é vitória com muita luta. E é mais luta do que vitória. Isso é verdade. Agora, como eu não sou firmado em vitória, eu não sou firmado em curas, eu não sou firmado em dinheiro, que eu não tenho. Eu não sou firmado em mansão, que eu não tenho. É uma casa simples. Eu sou firmado na palavra. Então, quando você é firmado na palavra, vem vitória sobre enfermidade, Jesus te cura, Jesus dá livramento, Jesus te abençoa. Dá vitória na luta. Dá vitória na luta, entendeu? Porque tem que ser a palavra. Isso aí. Eu sempre falo, eu e minha família, nós somos firmados na palavra de Deus. Aí quando você é firmado na palavra, Deus acrescenta tudo. Buscar e pois pelo lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é? Então a gente estava até comentando, você perguntou sobre Israel, não foi? Você perguntou. Então nós estamos vivendo as duas últimas, a gente até comentou antes aqui, as duas últimas grandes profecias que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu vou falar duas quais são. Está na Bíblia, um está em Tessalonicenses, apostasia. Paulo falou que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo não aconteceria sem que antes viesse a apostasia, só que há um que resiste. O que está resistindo todo o mal é a igreja, a noiva. Né? Até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e resplendor da sua vida, que é o anticristo, que é o homem político. Não é? E a Bíblia nos mostra que o anticristo ele sairá, pode ser da descendência dos judeus, porque quando Jacó foi a abençoar seu filho, ele falou que de Dan sairá um que será serpente junto ao caminho, morderá os calcanhares dos seus cavaleiros e julgará Israel, e morder os calcanhares é traição. Então ele vai fazer um pacto com Israel vai achar que é o Messias, é o libertador, por 7 anos, na metade de 7 anos vai quebrar o pacto, e o pau vai comer em cima de Israel. Ele vai pegar as nações para tentar destruir Israel. Não é? Entendeu? Então nós estamos vivendo esses dois últimos grandes sinais. Um é a apostasia e o outro é Israel. Já foi citado aqui. Antes da gente conversar aqui, a gente comentou sobre isso. Israel é o relógio profético de Deus. É o centro das atenções do mundo. E Jesus falou, olhai para a figueira, né, e as árvores em redor. É interessante que a Bíblia mostra Israel como figueira, oliveira, videira, né? Interessante isso aí. Olhai para a figueira e as árvores que estão em redor. Quem são as árvores que estão em redor? Estão se levantando, os países que estão tentando destruir Israel. Mas não vão conseguir, porque o Salmo 121, verso 4, diz que Deus é o guarda de Israel. Aleluia. E Israel é um estado, um país que foi criado pela ação soberana de Deus, né? Sim. Não tem outro país que não seja como Israel. Israel, ela é a menina dos olhos de Deus. É verdade. Quem olha para Israel, quem abençoa Israel, automaticamente é abençoado. E eu vejo isso, quando eu olho para essa passagem, eu vejo o nosso Brasil. O Brasil ele é muito abençoado, porque o Brasil ele olhou para Israel. O Brasil ele foi um dos também responsáveis pela o Israel se tornar um estado, né? Pelo último voto do nosso saudoso Oswaldo Aranha, né? Então isso tem sido também tem trazido uma ação de Deus muito grande para o Brasil. Eu creio que o nosso Brasil realmente tem sido aí abençoado pelo fato de olhar para Israel. E eu acho que uma necessidade, a igreja urgentemente olhar para Israel, orar por Israel e se voltar mais para Israel, porque é aquilo que o pastor Paulo Nogueira tem sempre falado. Israel é o relógio, principalmente para a igreja de Cristo na face da terra. Só para você ter ideia, né? O Brasil hoje é um país abençoado. Você vê que a maior nação pentecostal, pelo que se sabe, está aqui, no Brasil. Né? Eu já vi reportagens que 98%
da população brasileira acreditava em Deus. Né? 2% não acreditava para se cumprir o que está na Bíblia. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então a Bíblia tem que se cumprir, nem que seja 2%. Né? Então o Brasil é um país abençoado em tudo. Nós somos os primeiros produtores de café. Eu vi essa reportagem, não sei se foi hoje de manhã ou ontem de manhã, eu até comentei com a minha esposa, como é que pode? Nós somos os primeiros produtores de café no mundo. No mundo. E o café está tão caro. Quer dizer, Deus cumpriu a sua promessa, abençoaria aqueles que te abençoaram. Oswaldo Graça Aranha, segundo eu soube, ele é um presbiteriano, né? Ele, secretário da ONU, ele que tem um voto de Minerva de desempate que Israel tinha direito de existir dentro de fronteiras seguras. Entendeu? E hoje o Brasil recebe essa bênção, abençoaria aqueles que te abençoaram. Deus cumpriu. Nós somos os maiores produtores de frango, carne bovina, carne de frango. Mas porque está tudo tão caro, é a corrupção que não ajuda esse país. Verdade. A gente era para comer bem, era para viver bem, porque o país é abençoado. Deus cumpriu a sua parte. Abençoaria aqueles que te abençoaram e amaldiçoaria aqueles que te amaldiçoarem. Deus falou para Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos uma família pentecostal a maior do mundo. Entendeu? Somos abençoados através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Porque veio da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? Jesus nasceu uma das tribos. É claro que antes de Jesus nascer, ele já era. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Maravilha. Entendeu? Pastor Paulo, o senhor está com quantos anos de ministério? Rapaz, pastoral. Olha, presta atenção. Eu prego esses mistérios da Bíblia desde a década de 80, né? Mas eu fui pastor, evangelista, depois recebo a carteirinha de pastor, né? Lá em São Cristóvão eu fiz o curso de orientação ministerial, foram 6 meses, eu fiz prova, tudo. Eu não sei se aí está assim, mas na época pesquisaram a minha vida, se eu era bem com a minha esposa, se eu vivia bem com ela, se ela vivia bem comigo. Passou pela passei pelo crivo, né? A nossa esposa fica numa sala. Para ver se bate as coisas que tá. É o com, Isso, né? ele lembra. Era o com, eu era com, hoje eu sou associado, eu era confradege, né? Entendeu? E a gente passou por esse crivo e eles perguntavam algo à minha esposa sobre mim, mas tudo numa sala diferente. E depois juntava para ver se a coisa estava batendo certo. Eu não sei se ainda está assim, mas eu gostava realmente, eu não tenho nada que esconder. E ainda pesquisava se você se você vivia bem com os vizinhos, aquela coisa toda, né? Entendeu? Se não SPC Serasa, não tinha nada devendo na justiça, essas coisas todas. Claro, ninguém é perfeito. A gente entende isso, ninguém é perfeito. E não acharam nada em mim, né? Aí Isso foi no ano de 97. Eu já ia falar o ano. Foi em 1997. Então, 97, 2007, né, 2017, aí já vai para quase 30 anos, né? Tem aí 28 anos de ministério. Nesses 28 anos, a gente já viajou todo o Brasil. Já estivemos em mais de 20 estados, já tivemos nas 5 regiões do Brasil, tivemos em alguns países. E também eu fui debatedor da 93, na época do Alberto Pisola, né, que era genro do homem lá, né? Entendeu? Quando era genro. E fui debatedor da Melodia durante 20 anos, de 99 a 2020. Maravilha. O senhor escreveu um livro? Escrevi um livro e foi registrado na Biblioteca Nacional em 2003. Mistério do Apocalipse, microchip fibroide ao código de barra. É claro que esse livro eu estou sem ele de forma física, ele está em forma online, pela Hotmart, né? É só entrar no Google, escrever Pastor Paulo Nogueira, entendeu? E você adquire esse livro por apenas R$15. Se eu tivesse aqui em forma física, onde eu vou mandar fazer, porque acabou, esgotou, seria 30, né? Uhum. R$30. E nesse livro que eu escrevi, eu já falava interessante, rapaz, é Deus que mostra as coisas, né? É Deus. Eu falava sobre a morte daquele Papa que foi substituído por Josef Ratzinger, e o nome Josef Ratzinger já estava nesse livro. É mesmo? Só que eu não sabia que ele ia substituir o outro, mas já estava nesse livro. Eu falava nesse livro da morte de Saddam Hussein. Por que ele poderia sair do cenário histórico? Aí eu falava o motivo, ele atacou Israel na Guerra do Golfo, e ele tentou reconstruir a Babilônia em Nabucodonosor. Ele já estava com 600 mil tijolos separados para isso, mas a Bíblia fala em Isaías 13 que Babilônia não seria reconstruída, nem edificada, nem os pastores apacentariam ali os seus rebanhos. E ele teimou em reconstruir a Babilônia em Nabucodonosor, que a Bíblia disse que não era para ser construída. Está em Isaías capítulo 13.
E eu mostrava a queda dele justamente em Isaías capítulo 13. Você vê que o mundo todo viu os Estados Unidos invadindo o Iraque, na época de Bush, porque teve Bush o pai e o Bush o filho. Isso. Né? E o Bush, segundo eu soube, o filho era da igreja metodista. Não sei até onde é verdade, mas o filho era evangélico. Né? Então, foi nessa época da guerra, os Estados Unidos invadiu, pegou a estátua de Saddam Hussein, derrubou, o mundo todo viu. Irmão, aqui, ó. Se eu achar que eu não estou inventando história, tá tudo aqui, irmão. Isaías 13. Então, tudo que está acontecendo hoje é novidade para mim, para você, para a Bíblia não é. Glória a Deus. Aqui, ó. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Ele jogou vários mísseis Scud em Israel. Viu os mísseis para os Estados Unidos e interceptava esses mísseis. Né? Então, o que é que acontece? Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amor. Alçai a bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para ele e acenai com a mão para que entre pela porta dos príncipes. Ele tinha 26 palácios. Cada palácio tinha príncipe. Os 2 filhos dele estavam escondidos, que foram mortos. Tá? Hudai e Uzai, é um nome assim meio esquisito. Eram criminosos, tá? Os filhos de Saddam Hussein. Saddam significa aquele que confronta. Aqui, alçar a bandeira sobre o monte escalvado. Foi o que a gente viu. Aquele monte escalvado que não tinha plantação nenhuma, eles derrubaram aquela estátua e ficaram ali a bandeira dos Estados Unidos. O mundo todo viu isso. Vocês lembram? Ainda passa na TV isso aí. Ainda passa até hoje na TV aberta isso aí. Aqui. Aí alguém pode, mas pastor, o senhor está forçando interpretação. Pastor aqui fala, a ruína da Babilônia. Meu amigo, Babilônia hoje é o Iraque. Que foi Babel no passado. Que foi ali o Jardim do Éden, ali a Mesopotâmia, ali naquele lugar ali. Que viveu em conflito muitos anos com o Irã, né? Passado. O Irã também, que é a Pérsia, né? Entendeu? Então, aquilo ali, aquela faixa de Gaza, tudo aquilo ali é uma zona de conflito. E isso só vai acabar quando Jesus voltar em glória com a igreja. Isso não vai acabar agora, não. Tá entendendo? Então você vem aí, ó. Para quem pela porta dos príncipes, 26 palácios foram invadidos. Porque cada palácio, Saddam Hussein tinha um sósia. Eu cheguei a ver na TV, falando, dizendo, eu sou Saddam Hussein. Eu falei para minha esposa, isso aí não é Saddam Hussein. Não demorou, o repórter falou, isso aí é um sósia. Ele tinha 26 sósias para não ser morto. Ele fez o que Acabe fez. Quando o Micaías falou que ele ia morrer, ele se disfarçou de soldado, que é para poder Josafá morrer. Josafá tem discernimento de espírito. Esses 85 profetas aí de Baal e Azera estão tudo mentindo. Não tem um aí que, não, mas tem um que só fala mal de mim. Aí Micaías veio e falou que ele ia morrer, ele disfarçou. Quando ele disfarçou, não teve jeito. Aí tentaram matar Josafá clamou a Deus, né? Viram que não era o rei Acabe, aí não estava fazendo nada, entesou lá a flecha e matou Acabe. A flecha foi certinho? Foi certinho nele, porque o que Deus falou se cumpriu. E a mulher dele também morreu e os cachorros lamberam o sangue e comeram ela, né? A Jezabel, não valia nada também. Entendeu? Então, voltando aqui, Saddam Hussein, com todo esse disfarce, ele foi pego pelo Marines, me parece um fuzileiro dos Estados Unidos, e ele ofereceu, parece que $700 mil na época. Era dinheiro, como hoje é, né? Hoje é 3.500.000. E o fuzileiro não quis se corromper, e ele foi preso. E ele foi enforcado e morto. Porque ele atacou a menina dos olhos de Deus com o vice-escudo, né? E aqui tá tudinho. Foi derrubada a estátua dele e fincada a bandeira ali. Então, Babilônia hoje é o Iraque. Para quem pela porta dos príncipes, 26 palácios foram invadidos e pegaram ele num buraco, né? Agora, para vocês verem como é que é o homem sem Deus. Ele foi pego num buraco com $700 mil. Irmão, aqui entre nós, $700 mil me tirava hoje eu do buraco. Tirava qualquer um de nós, né? Mas ele não tinha Deus, não tinha nada. Porque quem tem Deus tem a maioria, quem não tem Deus não tem nada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, está ótimo. Nós estamos aqui nos deliciando aqui com tudo que o pastor Paulo Nogueira está trazendo para a gente aqui. Mas nós vamos para o nosso comercial e quando a gente voltar, a gente vai continuar entrando por Apocalipse. Tem muita coisa para vir daí, tá bom? Chamar nossos comerciais em nome de Deus. Agora, a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp
988240661 e 99875-6554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. Alô, você do Rio de Janeiro, vai dar uma festa? Vai fazer um evento? Agora me responda uma coisa, e se no dia da sua festa começar a chover? E naqueles dias que o sol tá de rachar, vai deixar os seus convidados no sol? Claro que não, né? Nós da WG Tendas estamos aqui para resolver esse problema. E agora com força total, com a parceria da TV Missão Cidade. Esquece! Não vai deixar as questões climáticas atrapalhar ou criar um climão no seu evento, né? A nossa missão é levar qualidade e conforto para o seu evento, seja ele evento corporativo, feiras, aniversários, casamentos. Aí você me pergunta, Antônio, eu vou fazer uma festa simples, somente para a nossa família, poucos amigos, você consegue nos atender? Claro que sim, acesse já o nosso site e faça agora o seu orçamento. Eu tenho certeza que nós temos a melhor solução para você. Fiquem na paz. Embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Estamos de volta aí para essa segunda parte do programa Profetizando Vidas. Estamos aqui falando com nosso pastor Paulo Nogueira, homem do Apocalipse. Tem já falado aí coisas maravilhosas e vamos continuar agora falando sobre as curiosidades, novidades da Bíblia, né? Tá. Com certeza o pastor Paulo Nogueira tem muitas coisas para falar, mas é bem certo que não vai dar para encerrar hoje. Nós estaremos marcando outros blocos e com certeza vai dar muito pano para manga e Aleluia. Com certeza Deus vai abençoar aqueles que estão nos ouvindo. É verdade. Vamos lá, pastor Paulo Nogueira. As novidades, as curiosidades. As curiosidades da Bíblia, né? Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria tocar num assunto que posso falar, né? Você falou sobre apostasia. Isso. Posso comentar? Amém, à vontade. Então, como eu falei no começo, são os dois últimos sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Um é Israel, já falou. E outro é a apostasia, que a gente conhece como um abandono consciente da fé. Então, muitos têm apostatado. Muitos, e o apostato, ele não está no mundo não, gente. Ele está na igreja evangélica. É isso. Eu tenho que falar, tá, pastor? Tem que falar. Vale, não te cale. Não, está no nosso meio. Está no nosso meio. O apostato. Então, nós estamos vivendo uma época, por que tem apostato e está enganando muita gente? Porque nós estamos vivendo uma época que nesse país aqui, o povo gosta de ser enganado e muitos pagam para ser enganado. Nós citamos aqui Micaías, Acabe. Olha o que aconteceu naquela época. Quando Josafá entendeu que aqueles 850 profetas de Baal e Azera, que é 401, 450 de outro, eu já estou somando. Isso. Né? Estavam enganando, ele falou, não tem um não que fale a verdade. Ele tem que perceber, Josafá, ele foi escolhido, né? Josafá, né? Foi escolhido, ele era um homem escolhido de Deus e então, eu creio que ele está no céu, porque ele era firme. Ele tinha discernimento de espírito.
Ele viu que aqueles profetas estavam enganando. E eram só palavras boas que eles falavam. Só palavra boa, porque... E eu vou te falar por quê. Vai vencer a guerra, vai... Deus é contigo e tal. Aí o que acontece? Não tem outro não tem, mas se eu falar mal, não fala isso. Manda chamar aí, chamaram Micaías. O cara, eu chamo o cara, tá irmão, vou ter que falar. Eu chamo o cara. O cara que foi lá na casa de Micaías, que não era servo de Deus, o cara que foi lá, o desviado, que estava desviado, ele falou assim, ó, eu vou falar minhas palavras. Micaías, fala o seguinte, os 850 de profetas de Baal estão falando tudo bem a rei, tudo bem do rei, da mulher dele, porque, ó, estão ganhando pichulezinho, ó, tá caindo dinheiro, ó, aqui, ó, olha pra cá, rapaz. Presta atenção, rapaz. Profetiza bem que tu vai ter vida boa, rapaz. Aí. Fala bem do rei, rapaz. Eles estão comendo da mesa de Jezabel, tá escrito. Tá escrito, pastor? Eles comiam da mesa, ó, de Jezabel. Aí ele foi lá, falou, viva o Senhor, que aquilo que Deus mostrar eu falarei. E o que ele falou aconteceu, Josafá morreu, Acabe morreu de uma flechada. Não é? Ele falou. Então nós estamos vivendo o mesmo dia que as pessoas não só gostam de ser enganadas, mas pagam para ser enganadas. Não é? O que é pior, né? O que é pior. Você não vê, teve um jovem aí de 14 ou 15 anos que estava cobrando 10 mil reais por cada mensagem, cobrava 2 mil reais para orar por alguém, e o povo estava pagando. Dizem que ele se deu bem. O conselho tutelar teve que dar em cima, teve que impedir aquele... Parece que ele não estava nem estudando, é o que eu soube, né? Não estava nem estudando, passou na TV aberta, reportagem, o povo zombando. Porque, irmão, Jesus falou que o sal, ele tem sabor, mas quando ele passa a ser insípido, os homens passam em cima dele. Então você vê as pessoas zombando aí desses pseudo-evangélicos que fazem essas coisas, que gostam de enganar, entendeu? Cobram fortunas para pregar uma palavra. Eu não vou dizer que tem a despesa, a pessoa recebe uma oferta, isso aí é outra coisa, é bíblico, tá entendendo? Então, nós vemos aí apostasia. Teve um pastor em São Paulo, a minha filha até gostava de ouvir ele, minha filha nunca mais quis ouvir ele, ele foi até excluído da convenção da igreja dessa denominação, que ele apostatou, ele falou em sã consciência que a Bíblia está desatualizada e tem que atualizá-la. E agora ele está falando algo pior ainda, que eu não posso nem falar aqui. E é pior ainda sobre Jesus, aquela mulher samaritana, aquele encontro ali, é pior ainda. E o povo está lá ouvindo aquele homem. Para vocês terem ideia. Ele foi até para a TV aberta, esse povo ele cresce rápido. E a gente que prega o evangelho como ele é difícil a gente crescer. Só a misericórdia de Deus. Mas é um crescimento, pastor, assim, instantâneo. Vai lá em cima, daqui a pouco... Asaf fala, depois eu vi o fim deles. Asaf fala também sobre isso, eles se dão bem. É verdade. E, quer dizer, eu não quero estar numa unha do que esse homem falou. Porque se ele tivesse levado uma pancada na cabeça, tinha perdão, ficou maluco, tinha perdão, tomou um goró, lá no Ceará chama goró na minha terra, né? Entendeu? Eu não tomo goró não, eu tomo goroná, né? Tá entendendo? Então, o que acontece? Se tivesse tomado um goró, ficasse bêbado, tinha perdão. Mas ele falou em sã consciência. Ser um teólogo, que a Bíblia está desatualizada e tem que atualizá-la. Tem que atualizá-la. Entendeu? Então, o que acontece quando um homem desse fala em sã consciência? Ao meu entender, ele não tem mais perdão. O meu entender, Hebreus 6, é impossível renovar para arrependimento, porque ele foi iluminado, ele conheceu a palavra. Provou dos dons celestiais. É teólogo. Ele não falou porque ficou velhinho, 100 anos de idade, deu mal de Alzheimer, esquecimento retardatório precoce, aí Deus perdoa. Mas no caso dele, entendeu? É difícil, porque ele falou em sã consciência, e eu vou provar o que eu estou falando. Ele chamou Jesus de mentiroso, porque ele falou que a Bíblia já passou, que está desatualizada e tem que atualizá-la. Enquanto que Jesus falou que passarão os céus e a terra, mas palavras não passarão. Ele sendo pastor, ele conhecia bastante essa palavra. Pastor, ele conhecia essa palavra. E a Bíblia, ela é digna de toda aceitação, e nela não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Quem varia é o homem que está variando, mas ele está variando. Entendeu? Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas ele falou, ele não falou na sua ignorância, ele falou em sã consciência. Aí cai em Hebreus 6, depois vocês leem aí que estão me ouvindo, Hebreus 6, dá tempo de falar tudo que está ali, mas está bem claro aquilo ali, entendeu? Ele falou em sã consciência, não foi porque ele levou uma pancada na cabeça, não foi porque ele ficou maluco. Agora, se ele tivesse falado no tempo, um incrédulo falando, tem perdão, porque está falando na sua ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está escrito. Está escrito. Ah, pastor, mas eu agora estou com medo, porque eu já fui desviado. Não, o filho pródigo é outra coisa.
filho pródigo, ele teve uma recaída, caiu nas drogas de novo, caiu na prostituição, foi tomar um goró de novo, né? Entendeu? Aí ele tem perdão se ele voltar e se arrepender de coração. Porque o pai recebe com festa e ainda coloca um anel no dedo dele. Esse anel, porque quando a pessoa está com Cristo, ele tem a autoridade do Espírito Santo. Quando ele se desvia, se afasta de Deus, toda aquela autoridade do Espírito Santo de usar ele perde. Aí quando ele volta para Jesus de coração, né? Entendeu? Se arrepende, aí ele passa a ter, Deus coloca um anel no dedo dele, ou seja, autoridade. Anel significa autoridade do Espírito Santo. É isso que eu tenho a falar. Então, sobre apostasia. E curiosidade da Bíblia, né? É o assunto, né? É o assunto. Por exemplo, nós estamos vivendo, tudo isso que a gente vê de tecnologia, de ciência, essas guerras, tudo está na Bíblia. Eu tenho aqui, posso mostrar, né? Curiosidade da Bíblia. 21, eu vou virar, pode deixar que eu vou virar. 21 curiosidades que vão impactar seu entendimento em relação à Bíblia, contendo revelações do Apocalipse. Aqui você vê o celular digital, triângulo da bermuda, tornozeleira eletrônica, tá bem escuro porque é xerox, né? Entendeu? Aqui avião caça, míssil balístico, isso tudo é novidade para nós, de tempos passados. Mas a Bíblia já falava. Bem, pastor Paulo Nogueira, tudo isso tocou num ponto aqui importantíssimo que hoje nós temos visto acontecer sobre a tornozeleira eletrônica. O pastor Paulo Nogueira já tinha falado isso há muitos anos atrás, né? A Bíblia já falava quando a guerra de Gog e Magog, que pode acontecer imediatamente antes ou imediatamente após o arrebatamento. Essa guerra de Gog e Magog, que tem ensinadores na internet confundindo com Gog e Magog de Apocalipse 20, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um vai acontecer antes do milênio e outro pós-milênio, está bem claro em Apocalipse 20, ali é pós-milênio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa guerra de Gog e Magog, ela não será mundial, ela será local. É uma guerra de bloco de nações. Togarma, Turquia, Put, a Líbia, Gomer, que saiu Arkenaz, que veio os germânicos, que são a Alemanha. Mas, pastor, a Alemanha nunca lutou contra Israel. Eu sei, a Alemanha está quietinha. Mas no passado, o Hitler da Alemanha já acabou. Mandou matar 6 milhões de judeus. Então tem uma conta aí. Tem uma conta aí, a Alemanha. Verdade. Infelizmente tem que falar. Entendeu? Então, Pérsia, o Irã, a Bíblia fala na Confederação Russa. E Deus fala 5 vezes contra a Rússia. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mesec e Tubal. Eu já contei 5 vezes, ele fala 5 vezes. Por quê? Por que Deus está por aqui, Gog, a Rússia? Porque a Rússia sempre armou países para lutar contra Israel. Entendeu? Togarma, Turquia, Líbia, é o Irã. O Irã é o inimigo número 1 de Israel e é amigo número 1 da Rússia. Verdade. Entendeu? Eles têm acordo. Tem acordo firmado. Em guerra, em equipamento bélico, em tudo. A Rússia em drones. A Rússia financia. Entendeu? Então, Deus fala, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mesec e Tubal. Algumas Bíblias antigas falam, príncipe-chefe de Ros. Eu já vi uma Bíblia dessa. Príncipe-chefe de Ros, que é a Rússia. Mesec, Moscou. E a Bíblia diz que fica ao norte de Jerusalém. Moscou fica ao norte de Jerusalém. É só você pegar uma régua, digamos que meu livro aqui é uma régua, aqui, né? Aqui está Jerusalém, aqui está Moscou, que é Mesec. E Tubal, que é Tobolsk, uma das cidades mais tecnológicas, uma das principais cidades da Rússia, que fica à direita de Moscou. Entendeu? E a Confederação Russa, que eu acabei de falar, né? Entendeu? E a Bíblia fala, para você ver que a Ucrânia estava em repouso, não estava em guerra. E eles atacaram a Rússia. A Rússia atacou a Ucrânia porque não queria se submeter àquela ditadura, aquele regime, aquele sistema. E quase mais de 10 anos que a Ucrânia estava em repouso. E a Bíblia também fala sobre isso, fala que eles gostam de atacar países que estão em repouso. Lituânia, Estônia, agora a Ucrânia. Tudo foram atacados que estavam em repouso. Eu tenho a minha Bíblia aqui, entendeu? É cheio de jornais, porque já teve lugares que eu fui pregar em Minas Gerais, quiseram me processar. Aí eu falei, então, irmão, processa o jornal, processa a Bíblia, porque tudo que eu mostro em jornal, entendeu? Eu mostro na Bíblia, entendeu? Aqui é Hitler, né? Vaticano não condena Pio XII, tá aqui, ó. Aí eu mostro porque tem gente que quer me processar, então processa o jornal e processa Deus que mandou escrever a Bíblia. Eu já ando com a minha Bíblia cheia de jornais aqui, recorte, é para poder me escapar, porque hoje em dia tudo que a gente fala quer prender a gente.
Porque a coisa tá difícil. Tá difícil. Pastor Paulo Nogueira, qual seria a orientação? Hoje nós estamos vivendo um tempo tecnológico. Até mesmo observamos que a própria Bíblia, papel, ela tem sumido das igrejas. E a nossa preocupação é que a tecnologia, ela é boa. Ela tanto te aproxima como ela te afasta. Ela tem esse poder, né? Qual é a orientação para essa juventude que está vindo agora, muito tecnológica? Olha, qual seria a sua orientação? É fácil responder. Isso que eu vou falar agora, a tua pergunta, e me lembra que eu vou falar sobre a tornozeleira, se não esquece. Isso. Um assunto puxa o outro. Eu coloquei isso no meu livro, nas minhas apostilas. A tecnologia, para mim, é como uma faca. Não é? Agora mesmo, alguém está cortando um pão, ou o almoço atrasou, está cortando um churrasco, né? Com a faca. Está fazendo bem. Cortando um legume. Mas se a mulher não vigiar, pode matar o marido com essa mesma faca. Verdade. Entendeu? Ou vice-versa. Então a tecnologia é como uma faca que a gente pode usar para o bem ou para o mal. Por exemplo, nós temos celulares, que hoje está desviando muita gente. Muita gente está perdendo a vida por causa do celular. Mentira ou verdade? Verdade. Está perdendo até a vida literalmente. Vai fazer uma selfie numa montanha, numa serra, entendeu? Na pontinha assim, bum, cai lá dentro, aí morreu um casal, morreu um casal de médico, caiu lá embaixo, tá entendendo? Então, hoje, é interessante, essa pergunta foi boa, porque não é pecado você usar esse sistema tecnológico. A Bíblia diz que nós podemos usar das coisas desse mundo, só que a Bíblia adverte, aqueles que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Então, se você abusar do celular, você vai perder a vida, você vai perder a comunhão com Deus, porque é nós que temos que controlar o celular, não o celular tem que controlar a gente. Isso. Entendeu? Então, aviões, carros, tudo é coisa desse mundo, que não é pecado você usar, o pecado é abusar. Aqueles que usam deste mundo, como se dele não abusar. O pecado não é usar, o pecado é no abuso. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é perfeita, né? Ela vai e volta. E a tornozeleira eletrônica fala que quando as tropas de Gog caíram nos montes de Israel, essa guerra aí de Israel, né, o Irã é filiado à Rússia, e os Estados Unidos estão querendo entrar para defender Israel, como sempre defendeu, por isso que é a maior potência no mundo, porque Deus falou, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então os Estados Unidos estão querendo entrar a favor de Israel. Putin também, quem sabe, pode querer entrar a favor do Irã e atacar Israel. Se isso acontecer, olha, é condicional. Se isso acontecer, configura a guerra de Gog e Magog. Aí nós vamos ver de camarote, pedra de Saraiva de 45 quilos caindo em cima das tropas de Gog. Está tudo em Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Caindo em cima da Rússia. Uma chuva sobrenatural de pedras de Saraiva. E há 4.000 anos, Deus mostra a Jó essas pedras de Saraiva. Fala que essas pedras estão reservadas para o dia da guerra. Deus mostrou a Jó. Deus mostrou a Jó. Outra curiosidade é que Deus mostrou a Jó a hidrelétrica. Por exemplo, nós temos aqui, né, tem uma luz acesa aqui, ó, 2 luzes acesas. O que traz essa força aqui? Não é o fogo, é a água. Os homens pegam o rio, tapam, colocam numa represa, aquelas hidrelétricas giram dínamos, a força dela, gira aquele gerador, né? Como em Itaipu, né? E produz energia, e vem essa luz aqui que acende. É novidade há 100 anos, ou 100 e poucos anos atrás, para nós. Mas para a Bíblia não era. Olha o que já falou há 4.000 anos. Os homens pegam o rio e tapam, esconde a água, depois eles soltam a água e vem a luz. Jó, sem saber, falou da hidrelétrica há 4.000 anos. Jó 28:11. Se você quiser, confira. Maravilha. Estamos chegando ao final, né? O papo está muito bom, mas com certeza teremos uma segunda parte, uma terceira parte. Capítulo 2 dessa entrevista, essas curiosidades que a Bíblia tem revelado para cada um de nós. E tem usado homens, como o nosso pastor Paulo Nogueira, que há anos vem usando a Bíblia e trazendo, contextualizado as coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda vão acontecer. E com certeza será aí para nós aí muita alegria receber mais uma vez o nosso pastor Paulo Nogueira. Estaremos aqui marcando o segundo tópico, podemos dizer,
entrevista que não vai se acabar. Enquanto Cristo não vier, essa entrevista vai perdurando e novidades virão para que você que está nos ouvindo, nos vendo, possa estar atento aos sinais que estão acontecendo, que a Bíblia tem revelado, e com certeza você será bem-aventurado. Estaremos entrando nas considerações finais e com certeza será bênção ter você aí nos ouvindo, e compartilhe essa entrevista, com certeza vai edificar muitas vidas, muitas famílias, muitos ministérios em nome de Jesus. Eu quero agradecer pastor Eduardo, pastor Cláudio, né, e o irmão Fabinho. O irmão Fabinho. É porque eu conheci hoje, né? É por isso que eu estou conhecendo hoje. E eu me sinto honrado, tá, pelo convite. Tá, e nós estamos à disposição. E posso falar meu canal? Pode, ficar à vontade. Fala do seu e-book também. Tá bom. O nosso canal é Pastor Paulo Nogueira Apocalipse, PR.Paulo Nogueira Apocalipse, tem quase 90 vídeos. Eu estou falando de tudo isso que está acontecendo atualmente. Tudo à luz da Bíblia, não falo nada que não seja à luz da palavra de Deus. Tá? Nós temos nosso contato, código 21, Rio de Janeiro, né? 991420895. 991420895, que é o nosso celular, tá? E pertence à Assembleia de Deus também, Jardim Nogueira, né? Lá no Boaçu, nosso pastor presidente Adilson Henrique dos Santos, um grande homem de Deus. Estamos ali já há 15 anos com a família. Eu e minha casa servimos ao Senhor, tá? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. E estamos à disposição, tá? Para uma nova entrevista, o capítulo 2, né? Porque capítulo 2. A fonte não secou, não. Tem muita coisa, tá? E nós temos os nossos e-book, né? Entendeu? É só clicar no Google, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Né? Pastor Paulo Nogueira, Mistério do Apocalipse, Diego. Pastor Paulo Nogueira, Mistério do Apocalipse. Aí já vai descendo assim e aparece o livro. Aí embaixo aparece comprar. Aí você imprime em casa, eles mandam em PDF, imprime em casa, entendeu? Ou você me liga e eu te oriento como fazer. Amém. Caso tenha alguma dificuldade, é só me ligar no meu zap, tá? 21 991 420895. A gente, né, tem como enviar. E você imprime em casa, em PDF, faz a encadernação e paga no Pix, que é o meu celular mesmo. Maravilha. Tá bom, irmão? Maravilha. Isso aí é a tecnologia a serviço de Jeová. Essa é a parte boa da faca, né? É a parte boa da faca. A gente usa a tecnologia para Deus. Esse dia eu fui de avião pro Espírito Santo, ministrei 8 dias lá, eles pediram 8 dias lá de Bíblia. 8 dias Maravilha, lá. Né? Eles quiseram 8 dias. Maravilha. Entendeu? Interessante que ministramos lá e a gente foi de avião, quer dizer, o avião foi profetizado. Né? Deus mostrou a Isaías, o povo chegando de avião em 1948. Ele não sabia que era avião, ele falou: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombinha à sua janela? Quando eu cheguei em Maringá, no Paraná, desci do avião lá, a pastora e o pastor me ligou. E aí, pastor, já chegou? Eu falei: eis-me aqui. Até isso está na Bíblia, porque 7 são os tipos de raio: onda de rádio, micro-onda, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Cada um desses raios que Deus criou tem uma função. E a função dos raios de onda de radiofrequência, ela é a voz do celular para o outro celular, comunicação. Olha o que Deus mostrou a Jó. Ou ordenará aos raios de onda de radiofrequência, que saiam e te digo: eis-me aqui. Eu falei: pastor, eis-me aqui. Até aquilo que aconteceu em Maringá já estava há 4.000 anos do livro de Jó. É por isso que Jó morreu sem entender o que ele escreveu. Senhor, coisas que para mim eram grandes eu não entendia, maravilhosíssimo eu não compreendia. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, com essas maravilhas, meus olhos te veem. E, pastor Paulo Nogueira, todas as perguntas que Jó fazia a Deus, Deus respondia, né? Mas Deus às vezes nos faz uma pergunta e a gente não temos resposta. Realmente, Deus fez uma pergunta a Jó, que ele morreu sem responder. Onde tu estava, Jó? Quando eu fundava a terra, quando eu fazia os fundamentos da terra, quando eu criei isso, ele não soube responder. Hoje nós temos a resposta: Senhor, eu estava na tua mente, na tua sabedoria. A resposta que Jó não pôde dar, nós damos agora para a glória de Deus. Maravilha. Nós queremos agradecer ao pastor Paulo Nogueira, né? Agradecer a Deus por mais um programa do Comiba, agradecer você que vai ser presenteado por essa entrevista, e dizer que virão outras, né? E em nome de Jesus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós queremos deixar com vocês a imagem do nosso TDM, que foi segunda-feira agora passada, dia 16, a maior mesa já realizada. Mais de 35 pessoas. Mais de 36 pastores reunidos, sentados à mesa, olhando
um no olho do outro, conversando, se alegrando, se consolando. Tivemos ali para mais de 20 esposas de pastores. Você vai ver essas imagens aí. Você é nosso convidado a participar do TDM. O tempo de mesa que o apóstolo Robson tem feito aqui em São Gonçalo tem sido algo tremendo. Amém? Recebo o som da tua igreja que anseia te adorar, que anseia te adorar. Recebo o som da tua noiva que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto teu fluir, posso ouvir um novo som, é o som do céu, eu creio. Vem. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Querendo Deus, né? Amém. Eu já preguei no apóstolo Robson. Já? Ali em Galo Branco? Não, isso. Teve lá, isso aí. Galo Branco. Isso aí. Eu já ministrei lá 3 quarta-feiras. E o tema foi curiosidade da Bíblia. Eu acho que foi isso aqui. Já tem tempo, né? Mas eu acho que foi curiosidade da Bíblia. Amém? As mensagens hoje tem que ser essa mensagem que atrai aí a presença do Senhor e a igreja fica mais atenta. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos terminar. O nosso pastor Paulo Nogueira vai nos despedir em oração. Em nome de Jesus. Teremos daqui abençoado. Deus grande, Deus eterno, Deus soberano. Amém. Toda honra e toda glória é tua. Eu sempre falo, Pai, quando eu ministro a Deus, nos lugares que o Senhor tem me enviado, tanto no Brasil como no exterior, que a glória é sempre tua, mas a alegria é sempre nossa. Então, estamos alegres, Pai, em o Senhor nos ter nos ensinado tudo isso dentro da tua palavra. Abençoa cada um de nós. Abençoa a tua igreja no Brasil e no mundo, ó Pai Celestial. Nos prepara a cada dia, Senhor, para o toque da última trombeta, em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos levados, porque, ó Deus, como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, ele falou que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa é a nossa esperança, de ser transformado dessa terra para ter um corpo metafísico, sem sofrimento, sem angústia, sem dores, sem preocupações, da qual tiveremos como o Senhor é, como o apóstolo Paulo falou, que nós veremos Jesus como Ele é. Enquanto isso não acontece, fortalece a cada um de nós, fortalece a nossa família, fortalece a nossa igreja. Aqui é a tua igreja, não nossa, a tua igreja, fortalece a tua igreja e nos fortalece. Te agradecemos por tudo, por este privilégio de poder estar falando esses mistérios da tua palavra. E assim como o Senhor nos trouxe a este lugar, nos leva em paz, em nome de Jesus, para os nossos lares. Amém. Amém. Até o próximo programa, Profetizando Vida. Amém.